Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos gravar Daniel capítulo 9. Quem conhece o livro de Daniel já sabe que o capítulo 9 é importantíssimo. Fala das 70 semanas, né? E nós vamos hoje, então, tentar entender, explicar, esmiuçar para vocês essas 70 semanas, que são bastante complicadas, né? Mas ao mesmo tempo profundamente reveladoras. Então, talvez a gente vai se deter um pouquinho aqui para explicar bem, não deixar dúvidas sobre as 70 semanas de Daniel. Ele diz que ele estava no reino de Dario, o filho de Xerxes, que tinha sido constituído como novo rei babilônico. No primeiro ano do reinado dele, do Dario, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Ele começa aqui a falar de Jeremias capítulo 25, versículo 11, que diz assim, e essa terra inteira será uma desolação e um assombro, e essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. Isso é o que fala o livro de Jeremias, lá no capítulo 25. Então, como Daniel sabia que os cativos, os primeiros cativos, tinham sido levados da Babilônia em 605 a.C., ele calculou que, portanto, os 70 anos estariam chegando ao fim naquele momento em que ele escrevia aquela carta. Então, essa é a primeira revelação que ele teve, baseado num outro profeta, que foi Jeremias, que tinha falado sobre a desolação e sobre o cativeiro babilônico. É interessante, né? Como o Senhor, ele vai falar até o tempo, ele vai descrever quanto tempo vocês vão ficar aí cativos na Babilônia. E um profeta interpretando o outro chegou a essa contagem que realmente acabou acontecendo. Verdade? E ele continua, por isso eu voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas em jejum, pano de saco e coberto de cinza. Olha que situação, né, de humilhação que ele se colocou na presença de Deus, né? Com panos de saco, com cinzas, com orações, com súplicas. Por quê? Porque a humildade nos leva à presença do Senhor e nos faz ser ouvidos por Ele. Com humildade, não com soberba, com arrogância, mas com humildade, ele sabia disso, é que ele podia chegar até o Senhor para falar daquilo que ele estava sentindo, daquilo que ele estava entendendo, porque ele quis dizer para o Senhor, agora eu entendo por que nós estamos aqui, hoje eu sei, eu vejo, porque foram as nossas iniquidades que nos trouxeram para este lugar. São as suas iniquidades que te levam para o cativeiro. São as suas iniquidades que levam a você a um lugar de desolação, a um lugar de tristeza, a um lugar de ruínas, a um lugar de trevas. Se você, mesmo na sua desolação, mesmo na sua tristeza, mesmo nesse momento terrível que você está passando, se você fizer aquilo que Daniel fez e se prostrar na presença do Senhor, saiba que Ele pode te livrar desse cativeiro e que pode te levar de novo para a luz e para a bênção dEle, para um lugar de paz, para um lugar de alegria. Enfim, vamos continuar o capítulo, porque tem muita coisa para a gente falar aqui, não dá para ficar falando muito, embora o Senhor está me tocando a falar isso para você, mas eu preciso, não posso me alongar muito. Eu confessei ao Senhor, ó Senhor Deus grande e terrível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Com quem que o Senhor mantém aliança? Com os que obedecem, com aqueles que guardam os mandamentos, não é com todo mundo. Não se iluda, se você não quiser seguir os mandamentos, se você quiser quebrar alianças, saiba que o Senhor não vai cumprir o que Ele te prometeu, porque Ele não promete nada para aqueles que não o seguem, que não o buscam, não guardam os mandamentos, não o temem, não o louvam, não o adoram, não oram, não jejuam, não buscam ao Senhor. Esses não têm nada com o Senhor.
Nós temos pecado, ele diz. Olha o reconhecimento, né? Nós somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes, nos afastamos dos seus mandamentos. Ele estava entendendo por que eles estavam passando por aquele momento na Babilônia. Não demos ouvidos aos teus servos, aos profetas que falaram em teu nome. Tudo ele vai confessar para Deus. Eu sei de tudo isso, eu estou pedindo perdão pelo povo, eu estou pedindo perdão por mim mesmo, pelas nossas vidas, pela maneira que nós agimos. Ele está agindo como um intercessor aqui na presença de Deus. Senhor, tu és justo. Tu és justo e nós estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, está falando pelo povo, em nome do povo, como intercessor. Jerusalém, de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão longe, em todas as terras pelas quais nos espalhastes, por causa da nossa infidelidade contigo. Porque você é lançado fora da presença do Senhor por causa da sua infidelidade para com Ele. Não existe outro motivo, o Senhor não lança fora ninguém que se achegue a Ele, viu? Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes, nossos antepassados, nós estamos envergonhados porque nós pecamos contra ti. O Senhor é misericordioso, perdoador. Olha que oração linda, né? Apesar de nós termos sido rebeldes, apesar de toda a sua rebeldia, sabe que o Senhor é perdoador. Todo Israel tem transgredido a tua lei, se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque nós temos pecado contra ti. As pragas, as maldições, tudo aquilo que está escrito no livro da lei, no Velho e no Novo Testamento, vão chegar até você, se você não obedecer, se você não observar, se você não der ouvidos à voz do Senhor. Assim como está escrito na lei, toda essa desgraça nos atingiu e ainda não temos buscado o favor do Senhor, apesar de tudo que estavam passando, apesar de toda aquela tragédia, de toda aquela desgraça, ainda assim não estavam buscando ao Senhor. Muita gente espera ficar tarde demais, a desgraça atingir demais, a depressão invadir o corpo, a alma, o espírito, a opressão, a depressão, a possessão maligna. Espera tudo para depois buscar o Senhor. Não espere tanto. Corra para o Senhor agora. Por que esperar tanto? Senhor nosso Deus, que tirou o povo do Egito com mão poderosa, que fizeste para ti um nome que permanece até hoje. Nós temos pecado e nós somos culpados. Olha que reconhecimento, né? E assim ele foi falando, fazendo essas orações, pedindo para que o Senhor inclinasse os ouvidos e que abrisse os olhos para olhar para eles, para aquela cidade que levava o nome deles. E ele sabe que eles não foram justos, mas ele clama a misericórdia do Senhor. E enquanto ele estava falando e orando, olha aqui o que vai acontecer. Enquanto eu falava e orava, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio até mim de novo, voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício, à tarde, provavelmente umas 6 da tarde. Ele me instruiu e disse: Daniel, eu agora vim para te dar percepção e entendimento. Você quer ter percepção das coisas de Deus? Você quer ter entendimento das coisas de Deus? Faça como Daniel. Tenha um momento de oração, tenha um momento de intimidade, tenha um momento de humilhação na presença do Senhor diariamente, para que o Senhor revele a você aquilo que está escondido no coração dele, aquilo que ele tem preparado para cada um de nós. Amém? Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para você entender a visão. E o anjo vai começar a falar das 70 semanas que estão decretadas para o seu povo e para a santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão, a profecia e para ungir o Santíssimo. 70 semanas, na verdade,
São 70 períodos de 7 anos, o que equivale a 490 anos. São 6 coisas, são 6 objetivos que Daniel está dizendo aqui que precisavam ser alcançados. Primeiro, terminar com a transgressão. Segundo, pôr fim aos pecados. Terceiro, fazer a reconciliação. Quarto, trazer justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. E sexto, ungir o Santíssimo. As 3 primeiras se cumpririam na vinda de Jesus. Amém? Por isso nós vamos entender essas 70 semanas que saiba assim, ele diz assim, saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, ou seja, até Jesus, o líder que venha, haverá 7 semanas e mais 62 semanas. Ela será reconstruída com muros, ruas, mas em tempos difíceis. A reconstrução aconteceria, mas seria em tempos de angústia, em tempos difíceis. Vamos entender então o ponto de partida. Seria o decreto do rei Artaxerxes, que ocorreu em 444 a.C., que autorizou Neemias a reconstruir os muros. Haveria, então, um período de 7 semanas, ou 49 anos, seguidos de 62 semanas, que seriam mais 434 anos, totalizando 69 semanas de anos, ou 483 anos, desde o decreto até a vinda do Messias, o príncipe. O ponto de partida seria o primeiro dia de Nissan, 5 de março de 444 a.C., seguido de 69 semanas, de 360 dias bíblicos ou anos proféticos, que é correspondente a 173.880 dias, culminando no dia 10, no 10º dia de Nissan, ou 30 de março, de 33 depois de Cristo, data da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém como Messias. Lucas 19, 28. Exatamente como aconteceu. Daniel deu a data exata da chegada do Messias, do ungido de Deus em Jerusalém. Não é lindo isso? Eu gosto muito. Vários eventos se seguiriam ao período das 7 semanas e depois 62 semanas, ou seja, 7 mais 62, 69 no total, faltando a última semana, que se vai se cumprir depois do Messias, né? Primeiro o Messias seria cortado, aqui a palavra de Deus sabe e entenda, depois de 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá mais lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Esse governante que virá já era Roma, o governante de Roma, que destruiu a cidade de Jerusalém 70 anos depois de Cristo. Tudo isso aqui, tudo escritinho aqui. O fim virá como uma inundação. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo governante que virá. Então, vários eventos se seguiriam, né? A essas 69 semanas. O Messias, que seria cortado. Assim, o livro de Daniel, escrito no 6º século antes de Cristo, previu a data exata da vinda do Messias. E também que ele seria morto pouco antes da destruição de Jerusalém, que foi em 70 depois de Cristo. O povo do príncipe virá. Aqui já é uma referência ao governante futuro, ou seja, aquele que foi descrito em Daniel capítulo 7 como o pequeno chifre. Lembra do pequeno chifre? É o anticristo, né? A besta ou o anticristo. Daniel, ele enxergou este governante como proveniente da 4ª potência mundial, ou seja, de Roma. Isso mesmo que aconteceu, né? Porque foram eles que destruíram. Ele previu, então, que os romanos destruiriam Jerusalém, como aconteceu. Daí há um intervalo entre a semana 69 e a semana 70, a última semana. O anticristo que fará pacto com muitos, inclusive com os líderes de Israel
E depois de 3 anos e meio, ele quebrará o pacto, vai se voltar contra Israel e vai persegui-los até o fim. Deu para entender essas 70 semanas? Eu acho muito interessante, ó. Ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, 3 anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Fim de adorar ao Deus de Israel. Fim, ele não vai deixar mais. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível. Sacrilégio terrível é porque hoje nós entendemos por estudos, né, que o terceiro templo será construído em Jerusalém e que o anticristo vai se sentar naquele templo, vai se sentar naquele lugar como Messias, como ungido de Deus. Será aceito, será reconhecido. Mas depois de 3 anos e meio, ele quebra o pacto, quebra a aliança e vai perseguir o povo de Deus, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Muito bonito, Daniel capítulo 9. Tudo em Daniel é muito bonito, mas é muito profundo, é muito difícil, né, de ser explicado, de ser entendido. Eu espero que vocês tenham uma boa compreensão. Mas o importante de tudo isso é nós sabermos de uma única coisa, que tudo já se cumpriu e que tudo mais vai se cumprir. Portanto, nós sabemos que o Messias vencerá e todos aqueles que estiverem abrigados nas asas do Altíssimo, que estiverem debaixo do poderio e da soberania do Senhor, serão salvos. E isso é o mais importante, salvação e vida eterna. Não importa o que nós vamos ter que passar, não importa quanto nós seremos perseguidos, seremos rechaçados, seremos humilhados por causa da nossa fé. Mas o importante é saber que ele venceu e que nós venceremos com ele, que ele ressuscitou e que nós ressuscitaremos com ele em glória. Amém? Um abraço e até amanhã em Daniel capítulo 10.